A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas porque não sei o que aconteceu com o canal que acabou apagando o vídeo. Então, hoje eu estou regravando o vídeo, sobre o João, capítulo 5 e 6. Hoje eu vou regravar o vídeo. O paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram: Aquele tinha sido curado, e sábado não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E naquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Uma coisa interessante aqui, não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. O que nos dá a entender que o que causou ali a enfermidade fora realmente um pecado. Ele cometeu algum pecado e ali acabou ficando doente, E foram 38 anos a sua enfermidade. Graças a Jesus ele foi curado, mas Jesus lhe fez um alerta, não pequeis mais, para que não lhe suceda algo pior, Então, realmente ali foi algo muito ruim que ele fez, lhe sucedeu a enfermidade, E continua no versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o fizer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que os ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o meu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podereis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Aqui, Jesus Cristo chamando a atenção dos judeus ali, que não estão acreditando em Jesus Cristo, eles, na realidade, eles têm um ritual deles ali, eles estão dando valor mais aos rituais deles. Eles não compreendem exatamente as Escrituras, ali os mandamentos, Eles têm os rituais sem entendimento espiritual do que exatamente diz ali cada um. Por exemplo, o sábado, que o sábado é guardado, o sábado ele é santificado, ou seja, o sábado é para adoração ao Senhor. Tudo que é feito para agradar ao Senhor, ou seja, por exemplo, a cura, Jesus Cristo fazendo a cura é um milagre. Ele estará ajudando não somente a quem está sendo curado, como também está curando em nome do Senhor Deus, está glorificando o nome do Senhor. E isso para os fariseus e para alguns judeus, ali é profanar o sábado, eles acham que não se deve curar no sábado. Então, eles têm um ritual, têm um pensamento diferente, e Jesus Cristo está tentando esclarecer ali as coisas, que eles estão duvidando de Jesus Cristo, inclusive dizendo até que se o outro aparecer ali testificando de si próprio, eles vão acreditar que esse outro é Jesus Cristo e não é ele mesmo, E a gente continua no versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Eles dizem que acreditam em Moisés, mas Moisés já havia dito em suas escrituras que o Messias viria, E a gente continua no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Aqui a gente vai prolongar um pouquinho, porque o capítulo é um pouquinho maior, tá? Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Lembrando que naquela época, quando se contavam as pessoas, normalmente eles contavam somente homens de 20 anos acima, né? Ou seja, as crianças, adolescentes e mulheres não eram contadas. Então imagine quantas pessoas tinham, né? E continua no versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Os judeus queriam colocá-lo como rei, né? Mas Jesus Cristo não podia ficar como rei, porque Jesus Cristo tinha que andar por todas as cidades, né? Para proclamar o nome do Senhor, né? E a gente continua no versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar. Vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fizeste tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.
porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, eles dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele: desci dos céus? Eles ficavam confusos, né? Porque Jesus Cristo nasceu de mulher, né? E como pode Jesus Cristo, filho de Deus, nascendo de mulher? Então muitos acabavam ficando confusos com essa situação, não entendiam que Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo, né? E Jesus Cristo respondeu aqui no versículo 43, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. E isto ele dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12, né? Jesus Cristo, que ele já sabia da traição, obviamente, né? Jesus Cristo, filho do Senhor.
ele já sabia da traição, mas imagina só, né? Jesus Cristo ali em pessoa, fazendo todos os milagres, e mesmo assim muitos não criam que ele era o verdadeiro Jesus Cristo, né? Ele dando todos os sinais. Muitos murmuravam e futuramente queriam matá-lo, né? Os fariseus, os próprios judeus, né? A sua gente ali, né? Como dizem na casa de ferreiro, espeto de pau, a sua gente, que Jesus Cristo era judeu, né? Nasceu no meio dos judeus ali, e a sua gente não acreditava, muitos não acreditavam nele, né? Não entrava na cabeça ali que Jesus Cristo tinha nascido de uma mulher, né? Eles não sei se eles sabiam que o Espírito Santo havia visitado Maria, né? Não sei se eles realmente sabiam da história, se essa história, se a história de Jesus Cristo, homem, se ela realmente foi divulgada ali. A Bíblia não fala sobre isso, se essa história foi divulgada para as pessoas, né? Se quando Jesus Cristo conversava com as pessoas, se falava que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, né? Isso a gente não sabe. Nós sabemos aqui porque a palavra do Senhor nos é revelada aqui, né? Mas naquela época não sabemos. Mas que isso aqui também nos sirva de alerta, porque quando o anticristo vier, ele fará sinais e maravilhas, né? Ou seja, esses milagres todos aqui que Jesus Cristo fez, o anticristo fará muito mais, né? O anticristo fará muito mais. E ele enganará muitos com isso. Muitos pensarão que será Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo vier, ele virá em glória e será visto do Oriente ao Ocidente. O que nos diz o quê? Que ele será visto por todos, né? Então, por isso que é muito importante ler as Escrituras, né? Por isso que é muito importante a gente ler a palavra do Senhor, para que a gente tenha conhecimento, porque a palavra do Senhor também diz que os dias serão abreviados, porque senão até os próprios escolhidos seriam enganados. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra do Senhor, para que a gente não seja enganado. Hoje mesmo, muitas pessoas servem ao demônio achando que está servindo a Deus. Tem muita gente aí acha que está servindo a Deus, né? Então, reflita bem, porque quem serve a Deus passa por tribulações, passa por dificuldades, passa, mas tem paz no coração, tem serenidade, né? Não passa por dificuldades, mas sabe que essa dificuldade tem solução. Agora, se tá muito aflito, se tá desesperado, se tá com muita coisa na cabeça, sabe, se sente perdido, então tem coisa errada aí. Então tá na hora de procurar a ajuda de Deus mesmo, chamar por Deus, para Ele te ouvir. Ele te ouve, Ele tá com a mão estendida para você. Então chame a Deus, peça ajuda a Deus, fala: Deus, me mostra o caminho verdadeiro, me mostra o caminho que eu estou trilhando, se ele realmente é o certo, né? Se eu estou seguindo a Ti verdadeiramente, ou se eu estou sendo enganada, me mostra o caminho verdadeiro, eu quero seguir o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo, né? Eu não quero ser enganada, porque acontece muitas pessoas acham que estão servindo a Deus e não estão. Essa é a estultícia de Satanás, a esperteza do Satanás é essa. Lembre-se que Satanás, ele conhece a Bíblia, ele conhece todas as palavras da Bíblia, ele tentou Jesus Cristo, usou as próprias palavras de Jesus Cristo para tentá-lo, para tentar enganar. Ele inclusive, mais para frente, em alguns capítulos aqui, ele usa as próprias palavras de Jesus Cristo contra ele, para usar as pessoas contra ele, contra o próprio Jesus Cristo. Então, Satanás é esperto, ele usa versículos da Bíblia interpretados da sua maneira para enganar as pessoas, né? Então a gente tem que refletir, tem que pensar muito bem. Quando a gente escuta alguma coisa, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler. Não tem Bíblia em casa, não tem problema. Todo mundo, hoje em dia, a maioria das pessoas tem celular, tem internet. Bíblia online, é simples. Vai lá no Google, procura Bíblia online e leia o capítulo todo. Nunca se lê um versículo só. Lê no mínimo um capítulo inteiro para você ter uma noção do que está falando aquilo ali. Mas não se deixe enganar. Tem dúvidas? Procure ao Senhor, que é o melhor que pode responder. Busque ao Senhor sempre, 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 sempre. Converse com o Senhor, abra o seu coração a Ele,
que Ele lhe mostrará o caminho verdadeiro, Ele lhe mostrará a solução. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Mostre-se a ela, Pai. Mostre o seu caminho a ela, Senhor. Tire todo o mal da vida dela, Pai. Que caia por terra toda essa maldição maligna, Pai. Toda essa seta inimiga, em nome de Jesus, Pai. Todos esses demônios imundos que estão na vida dela, que caia por terra todo esse mal, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.